Vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa noite no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, nós estaremos lendo. À medida que você for achando, fique de pé por gentileza. Nós estaremos lendo do 25, é um texto muito conhecido, até o verso de número 37. Lucas capítulo 10, do verso 25 até o verso de número 37. Essa será a nossa meditação, esse texto será a nossa meditação nessa noite. Amém? Todos encontraram? Texto fácil, né? Um livro fácil de encontrar. Lucas. A palavra de Deus nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, fazei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, que pela tua infinita graça e misericórdia, mais uma vez, tu fale ao coração do teu povo aqui presente. Vem falando ao nosso coração, Pai, aquece nosso coração. Que à medida que a tua palavra seja exposta nessa noite, o nosso coração possa estar tal qual aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús, ardendo, porque isso é pregação. Quando a palavra do Senhor consegue arder, consegue mover o nosso coração. Assim nós te oramos, por tudo mais te bendizemos, por tudo que aconteceu já nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, fique com sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos pensar um pouquinho sobre ele nessa noite. Vou lhe fazer uma pergunta. Para você, qual é a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo? Para você que está aí, qual é a maior evidência de uma pessoa salva? É isso que eu me proponho a responder nessa noite. Porém, antes de ir para o texto propriamente dito, essa parábola do bom samaritano, ela é muito usada por algumas pessoas que fazem a seguinte apologia: as obras nos salvam. De uma forma errada, é verdade, ela é usada. Porque essa parábola, ela é um repúdio às boas obras como meio da salvação. Nós não somos salvos em hipótese alguma por obras. Os espíritas estão errados, os católicos apostólicos romanos estão errados. O homem jamais chegará a Deus através de mérito próprio.
Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Para que naquele grande dia você não chegue diante de Deus e diga: olhe como eu fui bom, tantas obras que eu pratiquei. Ele já pagou o preço muito alto por sua salvação e custou a vida do seu filho. E esse sacrifício foi suficiente. Contudo, um salvo nunca é um poste. Vou explicar isso. Alguém sem doçura, alguém sem boas obras, alguém que consegue ser justo, mas ao mesmo tempo não é piedoso. É isso que essa parábola vai nos explicar nessa noite. Chama a sua atenção para o verso 25. A Bíblia diz que eis que certo homem, e diz o que ele era, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você percebe que aqui nós estamos diante de alguém que produzia toda a teologia que Israel bebia. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que pertencia ao grupo dos escribas e fariseus. Ele era com certeza alguém versado em todo o Antigo Testamento. Ele conhecia demais o Antigo Testamento e, na verdade, era a literatura bíblica que tinha na época. Os livros do Novo Testamento não tinham sido escritos ainda. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi a Epístola aos Gálatas, por Paulo. E até então, eles só tinham até Malaquias. Mas de Gênesis a Malaquias, esse homem conhecia profundamente. Mas ele vai até Cristo, não para tirar uma dúvida. Ele vai até Cristo incomodado. Ele chega até Jesus para tentar embaraçar Jesus. O objetivo desse teólogo era colocar Jesus à prova. Importante uma coisa aqui. Você há de concordar comigo que a pergunta, apesar de ter a motivação errada, ela era uma pergunta importantíssima. A motivação do coração daquele homem era errada. Mas com certeza o tema da pergunta era importantíssima. Eu lhe faço uma pergunta aqui e vou responder. Qual era o incômodo desse teólogo, desse escriba? Ele acreditava que se ele conseguisse guardar a lei, se ele conseguisse observar toda a lei, ele seria salvo. E se aquele novo mestre que andava pregando em algumas sinagogas, leia-se Jesus, estivesse certo, toda a teologia que ele havia produzido em Israel, todos os seus ensinamentos em Israel, e o que ele acreditara até agora, caía por terra. Então ele estava incomodado com isso. E há uma primeira lição aqui para nós, com base no verso de número 25. Como é difícil, irmãos, a gente tirar um ídolo do coração. O ídolo desse homem era a lei. Era a lei. Os ensinos de Cristo sobre as boas novas, sobre o Evangelho, perturbavam esse escriba. Que história é essa desse Nazareno estar dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida? Que história é essa? Nós temos que observar Moisés. Nós temos que crer no que Moisés nos falou. Isso perturbava esse escriba, a ponto de ele perguntar: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que ele está perguntando aqui? Como eu posso contribuir? O que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Como muitos, ele não entendia que ele nasceu em pecado, que ele era morto nos delitos e transgressões dele, e um morto jamais pode tomar qualquer decisão. Eu vou repetir o que eu já disse aqui em pregações passadas. É possível você conhecer toda a Bíblia
e não saber quem é Jesus. Todo o Antigo Testamento esse homem conhecia demais. O Messias, que ele sabia onde ia nascer, o Messias de dores, tudo isso ele sabia. Me permita dizer isso de novo. O Messias pula do Antigo Testamento, está diante dele e ele não o reconhece. Que trágico. Que trágico. Você passar 40, 50 anos dentro de uma comunidade como essa e não saber quem é Jesus, apesar de ter teologia na mente. Isso para mim é trágico. Olhe para o verso de número 26. Olha o que o texto vai nos dizer. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende ou a interpreta? Meus queridos irmãos, Jesus devolve a pergunta ao escriba e pergunta: o que está escrito na lei? Qual é a sua hermenêutica da lei? Como você interpreta a lei? Que coisa! O que Jesus quer ensinar a esse homem? O que os adventistas não entenderam ainda. Por isso que guardam o sábado. Por exemplo, o que Jesus está ensinando a ele? O problema não é a lei. A lei é santa, justa e boa. A lei é como um pedagogo que lhe toma pela mão e lhe leva até a cruz. E você entende que você precisa desesperadamente de um Salvador. O problema não está na lei, o problema está em você. Era isso que Jesus estava dizendo a ele. O problema não está na lei. Pelo padrão da lei, é impossível o homem ser salvo. Era isso que Cristo estava dizendo a ele. Por quê? Porque a lei exige uma perfeição em relação do homem com Deus e para com o próximo. E deixe-me fazer uma pergunta aqui a você. Será que você nunca cobiçou nada de ninguém? Eu acho interessante que todos os demais pecados são pecados visíveis. Não terás outros deuses, não matarás, não roubarás, não furtarás. Não é a lei? Não é o decálogo? E o último diz o seguinte: não cobiçarás. É algo de fórum íntimo. Só quem sabe é você. E quando é dito não cobiçarás, toda a teologia ou todos os outros mandamentos caem por terra. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão. Nós temos a natureza caída, inclusive esse escriba. E a lei exige perfeição absoluta. Se você se desviar de um ponto sequer da lei, você já quebrou toda a lei. O que é que me chama a atenção aqui? É que quando Jesus diz a ele o seguinte, no verso 26, olhe para ele por gentileza. O que está escrito na lei? Como você a entende? Eu vou chamar a sua atenção, é um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ler. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Nós vamos ler até o verso de número 25. Porque fala sobre isso, sobre a lei. Olha o que está escrito ali. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário,
o pecado para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha o que ele diz no verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para um pouquinho. Parece que alguém preocupado com Paulo, há uma questão aqui se é Paulo ou não, isso é questão para a escola dominical, chega no ouvido dele e diz exatamente o que está no verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pagou os preços do teu pecado. O escriba não entendia isso. O escriba não entendia isso. Verso 27 e 28. Olha o que o texto nos diz. A isto ele respondeu, como está escrito, né? O escriba vai responder: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Queridos irmãos, como um bom estudante da Bíblia, como alguém que sabia teologia como poucos, ele foi preciso na sua resposta. Repito, nós não estamos aqui diante de um herege, nós estamos aqui diante de alguém que conhecia profundamente as Escrituras, e ele vai diretamente a textos como Levítico 19 e 18, e Deuteronômio capítulo 6 verso 5, e responde de uma forma perfeita. Mas meus caríssimos irmãos que aqui estão, entender a Escritura não é muito difícil. É não, queridos. Entender as Escrituras não é muito difícil, principalmente para a nossa geração. O pastor Jamerson disse aqui semana passada, e eu concordo com ele: a igreja evangélica brasileira hoje dispõe possivelmente da melhor turma, vou usar esse termo, vou que ver a minha mente, geração, obrigado, de pregadores. Então nós que estamos aqui somos privilegiados, nós temos bom material, nós temos acesso a bons materiais em vídeos, em livros. Irmãos, conhecimento não nos falta, sem contar com a sua capacidade cognitiva. Nós somos indesculpáveis, tais quais esse escriba. Mas a resposta de Jesus é no mínimo intrigante. Jesus não disse a esse homem aqui: a tua fé te salvou. Não. Já que tu entende tanto, tua fé te salvou. Jesus também não disse a esse homem aqui: entender para você basta. Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte: faça isso e viverá. Por que Jesus disse isso àquele homem? Faça isso e viverás. A resposta é simples. E aqui vai outra aplicação para a nossa vida. Porque é mais fácil os conceitos bíblicos entrarem na nossa mente do que em nosso coração. É muito fácil você ler as estatutas de Calvino, saber todos os pontos da reforma, e não há nada de errado nisso, pelo contrário, isso é muito bom. O problema é esse conhecimento descer para a ponta dos dedos.
Essa é a grande realidade. É fácil ler, é isso que Jesus está dizendo a ele aqui. É fácil ler, é fácil ouvir a palavra, é fácil entender perfeitamente, é fácil compartilhá-la no Facebook, no Instagram. Está cheio de crente virtual. O difícil é pôr em prática. Permita um parênteses aqui nessa noite. Eu fico imaginando quando Salomão escreveu o Salmo 127. E lá, por altura do verso 3, 4 e 5, ele diz o seguinte: que os filhos são nossa verdadeira herança, que os filhos são o nosso galardão. Mas eu fico imaginando Salomão pensando a respeito do pai que ele tinha. Davi foi o melhor rei de Israel, o melhor guerreiro de Israel, o melhor salmista de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas falhou como pai. Davi tinha os filhos, todos os filhos de Davi tinham cargos no seu governo, nasceram em berço de ouro, mas não tinham caráter. Aminon, um dos filhos de Davi, desejou possuir a irmã chamada Tamar, e possuiu. Aquela menina, depois de possuída pelo próprio irmão, foi rejeitada pelo próprio irmão. Davi nunca consolou Tamar. Davi nunca repreendeu Aminon. Tamar foi buscar refúgio no colo de Absalão, seu irmão. Quando Absalão tomou ciência do que aconteceu, a Bíblia diz que todo Israel via o ódio que existia nos olhos de Absalão. Davi nunca conversou com Absalão. Davi nunca conversou com Aminon. Davi nunca conversou com Tamar. O que isso gerou? Absalão mata Aminon, foge de Jerusalém para que Davi não o matasse, e Davi corta a relação com ele. Um homem segundo o coração de Deus era Davi. Passa-se 2 anos sem Salomão voltar para Jerusalém, por intervenção de um comandante chamado Joabe. Absalão volta a Jerusalém, mas não vê a face do rei. Ele manda um recado para o pai: eu preferia morrer do que ouvir seu silêncio. Davi permite que ele entre no palácio, dá um beijo no rosto de Absalão, mas não dirige uma palavra sequer. E vocês sabem do restante da história. Pais e mães que estão aqui nessa noite, não despreze o poder da mágoa. Aquilo gerou em Absalão uma mágoa tão grande do pai, que ele já não queria o coração do pai, ele queria o reino. Tenta tomar o reino de Davi. Os irmãos sabem da história, não é? Joabe interveio, mata Absalão, e quando Absalão está pendurado numa árvore morto, Davi chega lá e diz: Absalão, Absalão, meu filho. Absalão, Absalão, meu filho. Em outras palavras está dizendo: como eu te amei e nunca te expressei. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus, mas você tem os pés de barro. Está aqui esse escriba. É muito fácil, vou repetir, é muito fácil ter teologia na mente. Difícil é tê-la no coração e pôr em prática. Vamos um pouquinho adiante, verso 29. Olha o que o texto nos diz. Mas ele quem? O escriba, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vou repetir. Nós estamos aqui diante de um teólogo, de um profundo conhecedor das Escrituras, de um intérprete da lei, e também judeu. Ele era judeu sem dúvida alguma. Para ser escriba, tinha que ser judeu. Para um judeu, quem era o seu próximo? Outro judeu. O judeu não tinha como próximo um gentil, de maneira alguma, jamais um samaritano, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro. Depois que foram para o cativeiro assírio,
O povo de Israel, aquelas 10 tribos, se misturaram com outros povos, casaram-se com outros povos. E a partir de então, os judeus da tribo de Judá e de meia tribo de Benjamim não acreditavam que eles tinham o sangue puro de Abraão. Por essa razão o tinham como impuros. Então, para esse escriba, próximo dele era um judeu. Segunda questão aqui, que eu quero deixar aqui para os irmãos. Entender as escrituras é fácil. É a primeira lição. Difícil é pôr em prática. A segunda lição: como nós temos a capacidade de nos justificar. Está aqui esse homem se justificando diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Como é difícil reconhecermos que estamos errados. Como é difícil a gente reconhecer que está errado. Meus queridos irmãos, como Jesus era perfeito, não é perfeito. Ele é um mestre por excelência. Diante da sagacidade desse intérprete da lei, que pergunta: quem é o meu próximo? Jesus alarga o entendimento desse escriba. E Jesus, queridos, de forma deliberada, de forma surpreendente, vai colocar nessa parábola um inimigo dele, o samaritano. Isso me deixou muito, assim, boquiaberto com Cristo. Sabe por quê? Porque para a gente, como para esse judeu, é muito fácil cuidar de alguém que ama a gente. É muito fácil cuidar de alguém que fala o mesmo idioma que a gente. É muito fácil amar alguém que crê no que a gente crê, que tem a mesma confissão de fé que nós temos. Mas o desafio aqui é cuidar ou amar de quem não pensa como você, de quem talvez fale mal de você. Queridos, entender, nós entendemos. É fácil vir para um culto, é fácil entender a pregação, é fácil, queridos, saber toda a Bíblia. Desafiador é colocar o que a gente escuta no domingo e na terça aqui na nossa vida. Esse é seu desafio. O que você escuta aqui, sair depois aí por essas portas e colocar, irmãos, em prática o que você ouviu. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, a gente? Como seria bom que você que estuda tanto a Bíblia, que já escutou tanto sermão, fizesse um curso de capelania e fosse para o hospital da FAP evangelizar quem está lá. Como seria bom você que tem saúde perfeita reunisse um grupo de pessoas e fosse até o Hemocentro doar sangue para quem agora está necessitando. Ouvir é fácil, desafiador é você colocar em prática o que você está ouvindo. Irmãos, quantos centros de recuperação, quanto asilo não precisa de alguém que coloque a Bíblia debaixo do braço e num domingo à tarde, ou outro dia qualquer, vá em alguns asilos que existem ali pessoas, não todas, que a família nem visitar vai. Entender, a gente entende. O problema é que a gente se justifica e diz assim: não é comigo. Entender, você entende. Entender, eu entendo. O desafio é pôr em prática. Verso 30, 31 e 32. E aqui, a partir do verso 30, começa, irmãos, a explicação de Cristo sobre quem é o seu próximo. Jesus vai responder a pergunta desse intérprete da lei: quem é o próximo dele? E aqui começa a parábola propriamente dita. Versículo 30, 31 30, 31 e 32 nós vamos ler. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. A partir desse ponto, Jesus começa a contar a parábola e vai responder a esse homem quem é o próximo dele. Interessante, irmãos. Ele apresenta um homem, certamente um judeu, que estava fazendo uma viagem. Na realidade era uma descida vertiginosa. Jerusalém ficava a 900 metros acima do nível do mar. Jericó ficava a 300 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E era uma descida de 27 quilômetros, essa estrada, totalmente cheia de pedras e de cavernas. Uma estrada extremamente deserta, e era com certeza o ponto principal de algumas gangues que atuavam ali. Interessante, né? Que esse homem aqui, ele simboliza todo homem sem Cristo. Ele simboliza eu e você, quando nós não tínhamos Cristo. Ele simboliza seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus colegas de trabalho, que não possuem Cristo. Alguém, irmãos, machucado pela vida. Alguém, queridos, espancado ou golpeado pelo pecado, que na segunda-feira de trabalho vai chegar perto de você e vai contar as aventuras do sábado e do domingo que ele viveu. Alguém possivelmente que se droga. Alguém possivelmente que vive no mundo do adultério. Alguém que talvez trabalhe com você e não tenha paz. Interessante que se essa pessoa for deixada à própria sorte, ele não tem condições alguma de escapar. Esse homem ali moribundo, esse homem que foi assaltado, é exatamente o homem sem Cristo. Mas Jesus é extremamente, não preciso nem dizer isso, ele é que é o mestre aqui. Por quê, irmãos? Porque ele fala primeiramente de dois homens da igreja. Ele coloca nessa parábola inicialmente pessoas como eu e como você agora, que temos Cristo. Um sacerdote e um levita. O sacerdote, alguém que possivelmente morava em Jericó, mas servia a Deus em Jerusalém. Alguém, queridos, que possivelmente tinha acabado de pregar, tinha acabado de ouvir o levita louvar. Em outras palavras, ambos estavam saindo do templo, foram ministrados e ministraram. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo: por que Jesus fala primeiro aos homens da igreja? Sabe por quê? Porque do ponto de vista de amar a Deus e ao próximo, toda Jerusalém olhava para aqueles dois homens que ensinavam as escrituras, que oravam a Deus por eles. No caso do levita, era alguém que cuidava do templo e era o responsável pelo louvor no templo. Então toda Jerusalém olhava para eles como alguém responsáveis pela vida espiritual deles. Por que Jesus fala primeiro aos homens da igreja? Por quê? Porque, queridos, quem nunca entrou num templo evangélico, quem nunca veio a uma EBD, quem nunca ouviu acerca da reforma protestante, quem nunca pegou uma Bíblia para ler, deixa eu lhe fazer uma pergunta: quantos anos você tem de crente? Faça aí uma análise aí, quantos anos eu tenho de cristão? Há quanto tempo eu venho para a igreja? De um ímpio, era razoável que eles passassem de largo, mas de alguém que vive na igreja, jamais. Sabe qual é o grande ensinamento aqui? Quem tem contato com essas coisas, com palavra, com oração, com louvor,
deve viver de forma adequada. Se a sua ortodoxia é correta, ou seja, se seu conhecimento é correto, a sua ortopraxia, ou seja, a sua prática deve ser correta também. O que Jesus está dizendo desses religiosos, desse sacerdote e desse levita, presta atenção, queridos. Eles conseguem adorar no templo. No templo eles são excelentes. Porém, não contem com eles fora do templo. Fora do templo, eles são irreconhecíveis. Fora do templo, eles são irreconhecíveis. Não precise dessas pessoas fora do templo. Não espere nada deles como virtude, como compaixão e misericórdia. Eles não têm. Você conhece pessoas assim? Espirituais demais no templo, mas não precise dele fora do templo, porque eles nunca estão disponíveis. Que trágico. O passar de largo, ou seja, eles viram, o texto diz que o levita e o sacerdote viram aquele homem moribundo, e o que eles fizeram? Passaram de largo. O que é que eles estavam dizendo ali? Não é problema meu, não me envolva com isso, eu não quero nem saber. Sabe por quê, irmãos? Porque ia mexer no bolso deles. Sabe por quê, irmãos? Porque ia mexer na agenda deles. Sabe por quê, irmãos? Porque atrapalhava os sonhos deles. Sabe por quê? Porque ia mexer com a rotina deles. Não conte comigo, pastor. É para contribuir com alguma coisa? É para levar alguém para o hospital? Vai tirar o meu treino, vai tirar o meu racha, vai tirar o treino da manhã. No domingo, pastor, tem algo mais importante. Na terça-feira eu não posso vir, pastor. Por quê? Porque você passa de largo. Conte comigo no domingo à noite e olhe lá. Nos demais dias, pastor, eu tenho meus sonhos. Eu tenho minhas prioridades. Não conte comigo. Isso me chamou muito a atenção. O passar de largo é assim. Pergunta para você. Tantos anos você tem de igreja? Você se envolve com o que na igreja? Me diga aí. Até hoje você se envolveu com o que na igreja? Ou você passou de largo até hoje? Não é comigo. Dá trabalho. Gente, irmãos, dá trabalho. Ministérios são pessoas. E quando não se gosta de pessoas, não tem ministério. Eu não estou falando de ministério pastoral, não estou falando de ministério de servir. Interessante aqui, irmãos. Nós fomos chamados para amar nossa família, isso é verdade. Foi nos dito isso aqui pela manhã pelo pastor Jorge. Fomos chamados para amar nossos amigos, é verdade. Fomos chamados para amar quem pensa como nós, é verdade. Fomos chamados, irmãos, para amar também quem pensa academicamente como nós, é verdade. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. A igreja do Médici hoje é indesculpável quanto às escrituras. Pelos pregadores que tem, tire eu do rol. Pelos bons que tem. Vocês são indesculpáveis. Indesculpáveis. Interessante, não vou abrir o texto. Tiago 2. Do verso 14 até o verso 26, tu lê em casa. Tiago faz uma espécie de diálogo imaginário. Né? E alguém chega para Tiago, aquele interlocutor imaginário, e diz o seguinte: eu tenho fé. E é como se Tiago respondesse a ele: mostre a sua fé através das suas obras, que eu, com minhas obras, mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Ou seja, você tem teologia suficiente para acreditar que existe só um Deus? A que nível aquele homem tinha chegado? Ele diz: os demônios também creem assim.
só que não obedecem. Só que os demônios passam de largo. Só que os demônios não se envolvem, apesar de ter teologia na mente. O desafio de todos nós que estamos aqui é ouvir o que nós estamos ouvindo e pôr em prática. E eu lhe pergunto, quem é seu próximo? Ele estava dizendo aqui que não sabia, ele sabia sim. Quem é meu próximo, irmãos? É aquele que está em extrema necessidade. É aquele que está em extrema necessidade. É aquele noiado que mora na tua rua. É aquele depressivo que está do teu lado. É aquele colega de trabalho teu que tem 3, 4 amantes. Quem é teu próximo? Quem é nosso próximo? É aquela moça que essa semana tirou a vida da filha de 1 ano de idade. É nosso próximo. Sabe por quê, irmãos? Quando o nosso coração não tiver mais sofrendo por essas coisas, nós viramos um poste. Você acha que é normal uma criatura daquela tirar a vida da filha? Você acha que não tem ninguém por trás daquilo ali? É próximo meu. Esse é nosso próximo. Pergunta para você: o que era natural para Jesus quando ele contou essa parábola aqui? O que Jesus espera da sua igreja quando ele está contando essa parábola aqui? Que quando aquele homem caído, que quando aquele homem marcado pela vida, que quando aquele homem sem roupa, nu, roubado, semi-morto, cair diante de nós, a igreja fosse a primeira a socorrê-lo. Natural para Jesus seria isso. A realidade é essa. 33 ao 35. Certo samaritano, vai a terceira personagem da parábola, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, o correspondente a 2 dias de trabalhador, 2 dias de um trabalhador, de salário, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Interessante que Jesus apresenta agora o samaritano. Vou repetir: para esse escriba, era um impuro. Era um impuro. E mais, para esse escriba, ele era quase um ateu. Sabe por quê? Além da miscigenação da raça dos samaritanos, os samaritanos tinham um problema. Eles só acreditavam no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles não acreditavam nos profetas, nos salmos, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos livros históricos, nem nos livros poéticos. Eles só acreditavam no Pentateuco. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Esse homem, ele tinha um conhecimento limitado. Ele só tinha conhecimento acerca do Pentateuco. O que isso significa? Em relação ao sacerdote, em relação ao levita, em relação ao próprio escriba, biblicamente falando, ele era um homem sem conhecimento. Ele tinha pouquíssimo conhecimento. Mas interessante, irmãos, do pouquíssimo conhecimento que esse homem tinha, ele vivia. Eu conheço pessoas que possuem um oceano de conhecimento e vivem como um pagão. E conheço pessoas que possuem uma xícara de conhecimento e vivem como cristão. Você quer me dizer que o gadareno tinha mais teologia na mente do que Judas? Tinha não.
E aqui não vai uma apologia a você não conhecer a Bíblia, pelo contrário. Aqui a minha fala é para você pôr em prática o que você já sabe. Esse homem tinha óleo e tinha vinho. Não é símbolo de nada aqui, irmãos. Era a medicina da época. Ele pegou esse moribundo que estava ali, colocou vinho para desinfectar os ferimentos, para lavar o ferimento, e botou azeite no ferimento como bálsamo, para tirar a dor. Ele fez o que ele pôde, e mais, pegou aquele moribundo, colocou em cima do animal dele, e fez a viagem a pé. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim: da maneira como eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar esse homem. Da maneira como eu gostaria de ser tratado, da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar esse homem assim também. Permita-me uma aplicação aqui. A missão principal da igreja é evangelizar. Nós fomos chamados para evangelizar. Nesse quesito, a igreja do Médici tem crescido muito, glória a Deus, pelo nosso grupo de evangelismo, pelos nossos pequenos grupos, pelas redes sociais. Nesse quesito nós temos crescido demais, louvado seja Deus. Mas interessante que a mensagem aqui do verso 33 ao 35, é que o amor vai regular até o evangelismo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Na situação que esse homem estava ali, pregar simplesmente o evangelho àquele homem e não fazer nada por ele, é uma crueldade. Quando chega alguém com fome na sua casa, não ore por ele e o despeça de mão vazia. Não diga a ele: Jesus vai fazer a obra na sua vida. O amor vai regular o que você deve fazer. Dê um prato de comida a ele. Alivie a dor da fome naquela hora. Depois você evangeliza. Para alguém que está com um casamento a frangalhos, não manda ele se ajoelhar e orar por ele. O amor vai regular isso. Talvez seja o seu ombro que ele quer, que ela quer. Depois prega o evangelho para ela. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado ou tratada. Os filhos das pessoas, quem senta ao seu lado, seja amigo. Se houver repreensão, repreenda. Mas há momentos que você tem que botar no colo, há momentos que você tem que chorar junto, há momentos que você tem que se alegrar com essa pessoa. O que você aprende, pratique. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 36 e 37. Jesus é maravilhoso demais. O que é que o texto diz, queridos? 36 e 37. Termina aqui. Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões, nas mãos dos ladrões? Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus vira o jogo para o escriba. E interessante aqui, Jesus diz a ele o seguinte: desses três, para você, intérprete da lei, entre o escriba, o levita e o bom samaritano, desses três, qual que demonstra ser salvo? Quem é o salvo dessa história? Interessante que ele era tão orgulhoso que ele não diz o samaritano. Ele diz o quê? Vá para o verso 36. Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Verso 37. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Interessante que ele não diz o nome dele, exalta apenas a virtude. Deixa-me dizer algo aqui a você. Para você, o que é misericórdia? Quando a igreja usa de misericórdia, eu vou dar uma definição aqui para vocês.
é aquela expressão de amor que leva eu e você a fazer pelo homem, no seu desespero, aquilo que ele não consegue fazer por si mesmo para livrar-se da sua dor. Isso é misericórdia. Meus amados irmãos, foi isso que Cristo fez por nós. Cristo usou de misericórdia para comigo e com você. E por que nós temos dificuldade de usar para com os outros? Termino dizendo o seguinte: qual a lição central dessa parábola? Qual a grande lição que essa parábola vai deixar para nós aqui? Eu vou lhe dizer: ninguém é salvo pelo amor. Ninguém. Contudo, ninguém entrará no céu sem amar. Eu vou repetir. A lição central, principal dessa parábola é essa: ninguém é salvo pelo amor. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Contudo, ninguém entrará no céu sem amor. Jonathan Edwards dizia o seguinte: porque as demandas do reino de Deus, especialmente com o acréscimo de Cristo, de dar a vida pelos inimigos, são de tal magnitude, que nós só conseguimos vivê-las, se as nossas afeições tiverem sido tocadas pelo Espírito Santo. Termino dizendo o seguinte: não existe vida cristã sem afeição. O que eu estou querendo dizer a você aqui? Não existe salvação para quem não tem longanimidade, para quem não tem amor, para quem não tem zelo, para quem não tem temor, para quem não tem misericórdia. O sacerdote e o levita são exemplos disso. Eu não gosto muito de alegoria, mas olhando para essa parábola, eu gostaria de fazer uma nessa noite. Jerusalém estava a 900 metros acima do nível do mar. Um dia, nós vivemos em nossa Jerusalém, entre aspas, lá no Jardim do Éden. Mas nossos pais caíram. E desde que nossos pais caíram, a nossa vida sem Cristo está em queda livre. Nós estamos vivendo, quem não tem Cristo, em uma ladeira, num deserto, sendo roubado por Satanás, sendo tirado a alegria da vida por Satanás. E interessante, irmãos, alguém nos encontrou, o bom samaritano, que simboliza aqui Cristo, pagou tuas dívidas, com o sangue dele perdoou todos os nossos pecados, deu sentido à nossa vida. Foi ou não foi? Interessante, ele nos deixou numa hospedaria. E foi, pastor, foi, você está nela. A igreja. É ou não é? É a nossa hospedaria. Cadê o hospedeiro? Não sou eu não. É o Espírito Santo, que aplica essa verdade dia após dia em nossa vida. Ele nos entregou a Ele. E disse não só a Ele, disse a mim e a você: aguarda um pouquinho, que eu voltarei. Isso é maravilhoso demais, é ou não é? Por isso eu não vivo sem igreja. A gente chega no domingo aqui e toma um turbilhão de pregação. Essa não, essa fraquinha, isso é um maremotozinho qualquer, né? Mas tem pregação que você diz, mas rapaz, que pregação, né? Aí você toma aquele turbilhão. Aí na terça eu não venho. Quando é a quarta, tu tá só a misericórdia. Tu chega na sexta clamando assim: igreja e culto é vital, é prioridade em sua vida. Em sua vida. Porque nos fortalece, né? Agora, pratica o que escuta, né?
É o nosso desafio. Amém, irmãos?